Boa noite. Sejam todas as pessoas bem-vindas ao palco do Sesc Pinheiros, do Teatro do Sesc Pinheiros. Eu sou o Rafa Munduruca, eu sou o técnico responsável pela área de literatura aqui na unidade. Eu já vou aproveitar e contar para vocês do próximo Sempre um Papo, que vai acontecer em setembro, no dia 9 de setembro, aqui nesse mesmo espaço, que vai ser um bate-papo sobre alimentação e sustentabilidade. E a gente vai receber a Neide Rigo, que é uma pesquisadora incrível sobre alimentos não convencionais. Ela tem um livro que chama Comida Comum, vai ser bem legal. E, junto com ela, a Fabiana Cosa vai conversar também sobre suas memórias relacionadas à alimentação. Tá bom? Então, para o encontro de hoje, a gente vai receber agora aqui Maria Valéria Rezende, Silvio Meira, sempre com essa mediação incrível da Semaia Oliveira, para conversar sobre educação para um futuro sustentável. Tá bom? Então, boa noite a todos, que seja incrível. Tem uma banquinha ali, da Livraria da Tarde, vendendo o livro dos autores, tá bom? Valeu. Então, com vocês, nossos convidados de hoje. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, realizando mais um Sempre um Papo, que são essas conversas que a gente tem conseguido travar de um jeito encantador, delicado, mas também profundo e muito especial. E hoje, não diferente do que a gente teve nos últimos encontros, a gente tem dois convidados especialíssimos. E a nossa conversa hoje, o nosso tema é Educação para um Futuro Sustentável. Então, eu vou começar apresentando cada um dos nossos convidados, para que eles possam saudar também todas e todos vocês que vieram aqui, nessa terça-feira friazinha de São Paulo, conversar e trocar com a gente. Aqui do meu lado direito, a gente tem a nossa querida especialista Maria Valéria Rezende, que nasceu em 1942, em Santos, de uma família de escritores e artistas santistas e mineiros, e vive na Paraíba desde 1976. E a gente está com dois paraibanos hoje aqui na mesa, e a Maria Valéria já disse ali atrás que ela não troca a Paraíba dela por nada nesse mundo. Ela chegou a conhecer Paulo Freire aos 18 anos e, desde então, dedicou-se à educação popular em diferentes regiões do Brasil e no exterior. Publicou seu primeiro livro de ficção às vésperas de completar 60 anos. Desde então, publicou mais de 20 livros para crianças, jovens e adultos, recebendo vários prêmios, como o Jabuti, Prêmio São Paulo, Oceano, Biblioteca Nacional, Casa de Las Américas e todos os outros que a gente pode imaginar. Tem obras traduzidas e publicadas na França, Espanha, Itália, Portugal, Argentina, República Dominicana, China, Inglaterra e Rússia. Muito bem-vinda, Maria Valéria. É uma honra estar aqui com a senhora hoje. E aqui do meu lado esquerdo, Silvio Meira, que é engenheiro eletrônico pelo ITA, mestre em computação pelo FPE, PhD em Computing por Kent, Harvard, né? Kent University, fundador e cientista-chefe da TDS Company, professor extraordinário da Caesar School e me ajuda aqui nessa Distinguished Researcher Fellow da Asia School of Business. Meira é um dos fundadores da César e do Porto Digital, onde preside o Conselho de Administração. É autor de O que é Estratégia e membro do Conselho da CET, Magalu, MRV e professor da Escola de Marketing do Futuro. Seja bem-vindo, Silvio Meira. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Para começar, a pergunta é mais para a gente destrinchar um pouco o nosso tema principal, que é educação para um futuro sustentável, né? A gente está com duas pessoas, a dona Maria Valéria nasceu em 42, o Silvio em 55, já viram muito de Brasil, já experienciaram muitas promessas de final de mundo, o mundo não acabou, a gente continua aqui. Então, eu gostaria de ouvir de vocês um pouco o que seria essa educação para um futuro sustentável. Por favor, a gente pode começar com a senhora? Bom, o que seria educação para um futuro sustentável? Eu acho que uma primeira coisa que a gente tem que fazer hoje
é distinguir educação de escolarização. Porque o processo de escolarização se tornou, sobretudo no segundo grau, mas já é preparado desde o começo, uma espécie de linha de montagem para o Enem, em que os meninos têm que estar preparados para botar a cruzinha no quadradinho certo. Depois, também, essa escolarização se tornou uma mercadoria que é igual para todo mundo, pensada para um estudante médio que não existe, ignora todas as diferenças individuais, é aquele pacote que é vendido, o que há de cadeias de escolas pelo Brasil afora, igualzinho para os jovens paraibanos e para os jovens gaúchos, que têm tradições, formações, culturas diferentes. Tudo isso é ignorado. Então, a escolarização se tornou quase que o contrário da educação. Porque eu penso que educação é conduzir, a palavra vem daí, né? Conduzir cada um pelo seu próprio caminho, encontrar o seu caminho, a sua vocação. E eu estou convencida hoje, que todos nós nascemos para ser artistas. Se a gente reparar bem, qualquer criança, assim que ela aprende a andar, os primeiros passos, bote música que ela vai dançar. É ou não é? Qualquer bebê, você acabou de dar uma mamadeira, deixou ele quietinho no berço, daí a pouquinho ele está cantando. Toda criança inventa história, nem que seja para enrolar a mãe, porque não fez o dever de casa ou qualquer coisa assim. Né? Todas as crianças desenham, e desenham mais ou menos com o mesmo grau de complexidade até os 6, 7 anos de idade. Por aí vai. A gente pode... Se eu deixar uma criança pequena com um boneco ali num canto, brincando, daí a pouco eu vou ouvir a voz do boneco, a voz do menino, conversando. Ele está sendo dramaturgo, ator, diretor, fazendo 2 papéis. E acontece que, na prática, tudo isso é abafado a uma certa altura. E a escola, como ela é hoje, a escola generalizada, claro que há exceções, mas, de maneira geral, essa escola de empresas que se espalham pelo país inteiro com o mesmo método, tudo, aqueles pacotão, ela é o instrumento para abafar, para proibir a arte. Porque, para o capitalismo, se todo mundo for artista, pela lei da oferta e da procura, aquilo não pode ter valor como mercadoria. Então, é preciso abafar a arte, esse impulso criador, para poder fazer aqueles... Reagem àqueles que são mais rebeldezinhos, né? Que serão os artistas. Por isso que dizem que todo artista é doido, não sei o quê. É porque não é verdade, mas é que foram aqueles que reagiram, que não aceitaram a imposição. E, bom, é isso. Então, a gente já tem, para pensar educação para o futuro, a gente tem que pensar em outras formas de relações sociais que não só a escola. E, por outro lado, combater esse tipo de mecanização da escola, né? Que é uma coisa... Não tinha que ser assim. Eu conheço experiências diferentes de escola, mas que estão desaparecendo, né? Que estão sendo engolidas por esse tipo de escola. Linha de montagem de Enem, eu digo assim. E tem uma outra palavrinha no nosso título que é sustentável, né? Então, a senhora diria que esse modelo que a gente tem de massificação hoje conduz a gente para uma insustentabilidade? Ele é sustentável para a empresa que monta esse negócio. Mas é insustentável para a vida humana no mundo, porque
A gente está na beira do abismo. Eu nasci antes da bomba atômica, antes da penicilina, podia se morrer de infecção por causa de uma espinha na ponta do nariz. Eu assisti, como eu cresci até os 18 anos em Santos, que era o porto onde chegava tudo, eu assisti de camarote um pouco a maior transformação que a história humana e a geografia humana já sofreram, né? E a impressão que eu tenho é que a gente está aqui assim, ó. Agora, ou a gente dá uns bons passos e retoma outro caminho, ou vamos despencar. Até cada vez que morre alguém lá da Academia Paraibana de Letras, o pessoal me diz, você não vai se candidatar? Eu digo, não, que eu não quero ser imortal de jeito nenhum, que eu não quero ver o fim do mundo. Muito obrigada por esse início. Antes de passar a palavra para você, Silvio, eu gostaria de saudar aqui as nossas intérpretes, que é a Kelly Cristina, que está agora ali sentada, que vai trocar a gente sempre com a Milena Santos. Obrigada, meninas, pela interpretação. Por favor, Silvio, dá para a gente aí o que seria essa educação para um futuro sustentável. Veja, primeiro eu vou concordar com a minha conterrânea adotada, paulista de Santos, adotada pela Paraíba, que conhece Taperoá, que é a minha cidade natal, onde eu estive nesse fim de semana passado agora, e concordando com Maria Valéria, eu quero dizer o seguinte, veja, a gente tem um problema na educação global, e talvez desde a Idade Média, literalmente, que é o seguinte, se você for para a educação da Grécia antiga, principalmente, você vai descobrir uma educação de descoberta. As pessoas não tinham mestre. Platão era um condutor de experiências de aprendizado, tá certo? Assim como Aristóteles, assim como Sócrates, assim como tantos outros. E você, quando você chega na Idade Média, o extremo da tentativa de controle da época sobre a realidade, inclusive objetiva dos fatos, fez com que você começasse esse processo de treinamento, eu chamo de programação em massa de cérebros humanos. Os cérebros humanos podem ser programados. A gente tem essas evidências hoje. Por exemplo, a gente tem evidências claras de que uma pessoa muito jovem, vamos botar aí, de 8 anos de idade, que começar a jogar Pokémon e jogue 4 anos de Pokémon com uma certa frequência, você jogar horas por dia, mas jogando 30, 40, 50 minutos por dia, ela terá o seu cérebro modificado para jogar Pokémon. Porque o cérebro aprende. Isso independente de você aprender. Os nossos reflexos condicionados, eu não sei quantos de vocês aqui dirigem, talvez todos, pelo menos alguns dirigem, né? Mas, vez por outra, a gente chega em casa e se pergunta, como é que eu cheguei aqui? Você nem se lembra do que você estava fazendo, você não bateu em ninguém, não correu nenhum risco, mas o seu cérebro estava treinado naquele caminho que você usa para chegar em casa. Você estava pensando na vida, uma confusão danada, e você chega lá. Então, primeiro, a educação pode ser um mecanismo de programar cérebros, se ela não for crítica, ativa, reflexiva. Mas ela pode, esse mecanismo de programar cérebros, ele tem objetivos. No caso da Idade Média, era você fazer com que a comunidade de aprendizes entendesse exatamente quais eram as regras do jogo. Tá certo? Quais eram as regras do jogo, autorizadas por quem mandava no pedaço. Fosse a igreja, fosse o senhor feudal, fosse quem fosse. Então, você botava as pessoas numa sala e copie e repita, até você chegar a um ponto em que você pode mandar os outros copiarem e repetirem. Certo? Quando você chega na Revolução Industrial, você transforma esse problema em escala. E por quê? Porque o sistema de produção precisa de gente que aprenda a montar roda, a fazer isso, fazer aquilo, a processar planilha na mão, em escritório. Então, você cria uma escala industrial para fazer o que já era feito na Idade Média e que a gente perdeu depois, basicamente, do colapso do que a gente chama da Antiguidade Clássica. Ok. Qual que é o problema que a gente tem agora? Veja, vamos pegar, Maria Valéria, e concordando com você, mas vamos pegar o seguinte ponto. 85% dos alunos brasileiros do ensino médio, que você mencionou, eles não estão nas redes de escolas privadas, eles estão na escola pública.
né? Desses 85% que estão na escola pública, só 15% vão para algum tipo de universidade. Então, 85% dos 85% têm como estágio terminal da sua educação a escola pública, que em quase todas as escolas, de quase todas as cidades, de quase todos os estados, prepara estes adolescentes e estas adolescentes para fazer nada. É um estágio terminal da educação. Então, veja o tamanho da catástrofe, né? 85 vezes 85 dá 70%, a gente está arredondando aqui, 70% de quem faz a escola pública termina a escola pública sem saber fazer nada, provavelmente, e está preparado para que sociedade? Para uma sociedade hoje, onde a gente vê um colapso de grande ordem de magnitude provocado por imitação algorítmica no próprio sistema, ou no próprio ecossistema educacional, não é? A gente tem um novo tipo de artefato, representado pelas classes de inteligência artificial, que a gente tem agora nos grandes modelos linguísticos. Eu não sei quantos de vocês se lembram da chegada de Google, né, que revelou a complexidade da internet para a gente. Os grandes modelos linguísticos, eles mexem com uma coisa única, até agora. Considerando que cada um de nós aqui tem pelo menos 3 inteligências, né, a inteligência informacional, como é que eu capturo, como é que eu processo, como é que eu armazeno, recupero, reprocesso e uso informação para a tomada de decisão. Essa é a nossa inteligência informacional. A gente tem outra inteligência que é a de socialização, é como é que eu me articulo com outras coisas ao meu redor para resolver problemas, coisas sentientes, podem ser pets, por exemplo, e a inteligência de autonomia, com a minha capacidade de tomar decisão, de fazer ou não fazer as coisas. Todo mundo tem essas 3 capacidades, né? Essas inteligências artificiais que estão aí agora, elas competem com a inteligência humana na dimensão informacional. Ela não tem nenhuma dimensão de socialização e não tem autonomia, até agora. Tá certo? Mas qual é o problema? Quando você pensa o que é que o sistema educacional faz, o que é que ele faz, como Maria Valéria bem disse? Ele prepara a galera para fazer prova do Enem. Tá certo? Em particular, eles preparam qualquer pessoa, se a pessoa souber andar e chupar um picolé ao mesmo tempo, você prepara a pessoa para ela tirar mais de 800 na prova de redação do Enem. Isso quer dizer o quê? Que a prova de redação do Enem não mede sua capacidade de se expressar de uma maneira minimamente sofisticada em língua portuguesa. Você pode ser treinado para fazer isso. Eu tenho certeza absoluta, se a gente convencesse um Border Collie a aprender a escrever, ele tirava 900. Treina, 900. Qualquer Border Collie. Eles fazem coisas muito mais sofisticadas do que os seres humanos. Aí, veja, quando a gente tem esse sistema que está aí, o trabalho que a gente faz no escritório, as coisas pelas quais a gente é remunerado na sociedade para fazer, como, por exemplo, você vai para o médico, ele pede 70 exames de sangue. Aí ele chega lá e diz, o seu não sei o que lá está baixo, o seu não sei o que lá está alto, não sei o que lá. Aí você vai tomar isso para aumentar aquilo, diz para baixar aquilo outro, assim por diante. Muito obrigado, tchau. Se você pegar esse exame e subir num grande modelo linguístico, ele faz a mesma coisa, com uma precisão muito maior se você der mais dados. Então, na educação, a gente tem o mesmo problema, porque a gente está tratando unicamente a dimensão informacional do preparo das pessoas para uma realidade que desaparece cada vez mais rápido, por causa da evolução dos artefatos tecnológicos ao nosso redor, e aí você tem 3 colapsos acontecendo, na minha opinião, na educação. Primeiro, o colapso ontológico, colapso ontológico. O que as pessoas têm que aprender? O quê? Tá certo? O colapso epistemológico. Como é que elas vão aprender? Qual é o processo de aprendizado? Qual é o saber aprender? Tá certo? E o colapso axiológico. Como é que a gente vai valorizar, criar as noções fundamentais de avaliação do que as pessoas aprenderam ou não e para quê, e para que é que isso serve. Tá certo? 3 colapsos simultâneos na educação agora. Como é que a gente resolve isso? Certo? Como é que a gente faz uma educação sustentável a partir daí? Então, veja, a gente tem um sistema que já tinha implodido, em parte porque, por exemplo, o sistema educacional nunca reconheceu a existência da internet. Até hoje ela é usada para nada, basicamente, no sistema educacional, a não ser para enviar mensagem para os alunos ou para os pais dos alunos. Você acabou de proibir o uso de smartphones. Eu estou usando o meu para tomar notas aqui. Ó. Eu também. Eu só estou também. E você também usando o seu para tomar notas. Quer dizer, é proibido fazer isso.
É mais ou menos como você chegar, assim, tipo a lá Sócrates, na escola e dizer, não pode mais escrever e ler, tem que ser oral. Sócrates era contra a escrita, só por acaso. Então, a gente vai pegar os artefatos, 92% dos brasileiros acima de 10 anos de idade têm um smartphone e uma conta de dados. Aí você diz, vocês não podem usar a realidade para aprender. As pessoas vão aprender o quê? O que é de sustentável no processo educacional atual? Sustentável no sentido das pessoas levarem para frente. Eu acho que é muito pouca coisa. E eu acho que os professores podiam fazer muito mais coisas, mas a gente tem que mudar o que eles fazem. Tem um colapso em como ensinar, em como medir o que foi aprendido. Eu acho que tem um colapso definitivo no processo que a gente chama de ensino. Isso acabou há muito tempo. A gente tem que transformar num processo de aprendizagem. Isso é muito difícil de fazer, porque já dizia um presidente americano que a coisa mais difícil que tem de você mudar é uma escola. Até um cemitério é mais fácil de mudar de lugar, porque os defuntos não reclamam. Mas se tentar mudar uma escola, é complicado. Nossa, você trouxe tantos pontos, Silvio, né? Que eu fiquei aqui pensando, eu gostaria de ouvir agora, fazer essa conexão, ouvir um pouco mais a Maria Valéria, porque a senhora vivenciou escolas populares, outros tipos de educação. E aí eu acho que conecta muito o que o Silvio trouxe agora, porque, por exemplo, eu tenho a sensação dos jovens que, mesmo com tudo na mão, parece que eles continuam não aprendendo nada. Tem o celular, mas não sabe pesquisar. Tem o celular, mas não sabe qual aplicativo é para fazer texto. Tem o celular, e aí parece que a gente tem tudo na mão e, ao mesmo tempo, não tem muita coisa. E aí termina na escola, que formou a gente para não ser nada, foi massificado por uma educação mecânica que tira, muitas vezes, toda a sua capacidade artística. Qual é a educação que a senhora ainda acredita que é possível, a utopia que a gente estava falando ali nos bastidores, que a senhora acha que é possível a gente ainda aplicar? Olha, eu tenho encontrado dispersas pela minha Paraíba fora, pela vizinhança, algumas escolas que saem completamente dessa encruzilhada. Porque muitas vezes me convidam, porque os alunos leram meus livros e fizeram algum trabalho, produziram coisas em cima desse livro. Aí me chamam lá. E aí eu vou lá e fico encantada. Porque eu já vi... Mas aí isso depende muito de você ter um corpo docente que, por casualidade ou não sei, se reuniu ali e tem uma visão muito mais aberta e mais ampla. E eu sempre me chamam muito para fazer atividade nas escolas. E o que eu faço, eu nunca faço palestra, nunca despejo coisa em cima. O que eu faço é bolar exercícios de desafio. Uma das coisas que eu faço sempre é pegar e escrever pegar um conto, às vezes um conto meu que já está escrito, mas que não foi publicado. Eu faço uma cópia até um momento do conto, quando chega num momento chave, mas não tem o desfecho. Aí eu imprimo aquilo assim e o resto só as linhas. E peço para os meninos se juntarem de 2 em 2 ou de 3 em 3 e inventar um desfecho para esse conto. Uma vez me chamaram para fazer um encontro com 500 alunos num auditório imenso, 500 alunos do Instituto Federal. Aí, quando eu cheguei lá, eu disse o que eu ia fazer. O pessoal fica por fora, não vai dar certo, não vai funcionar. Eu falei, vai. E foi uma coisa incrível, aqueles 500 meninos se juntando de 2 em 3, e o tempo que tinham previsto já estava acabando, e a pessoa lá dizia, não, já está acabando. Não acabamos ainda, não. Não teve um menino que não tenha, um deles que não tenha ficado envolvido com aquilo. Isso eu faço muitas vezes. Por exemplo, outra coisa que eu faço é, como ali em João Pessoa, por exemplo, em Campina Grande, é muito fácil você encontrar gente que veio dos lugarzinhos menores do interior, né? Que então tem a tradição do cordel
que é acostumado a ouvir muito a cantoria e, portanto, a improvisar também. Por outro lado, você tem gente que já foi criado no meio urbano, onde tem o funk, o rap, que é outra tradição. Então, eu faço, às vezes, essa seguinte brincadeira. Quem é que sabe uma cantoria? Aí o pessoal... Fulano, vai, diga aí uma história que você sabe de cor na tradição dos cantadores nordestinos. Agora, quem é que é do rap aqui? Ah, fulano, canta aí uma coisa aí. Fulano canta. Aí eu digo, agora vocês que são da cantoria, vocês vão pegar essa história que ele contou com o rap e vão reescrever e vice-versa. Funciona, gente. Toda vez que você bota um desafio criativo, ainda há a sensibilidade, é uma coisa surpreendente, e eles querem fazer. Então, eu acho que tem... Eu sempre digo isso. Antigamente havia uma expressão francesa que era pas de nouvelle, bonne nouvelle. Se não tem notícia, é boa notícia. Porque quem está longe, se tiver tudo bem, deixa por isso mesmo. Porque o meio de comunicação que tinha era o telegrama. Agora, se alguém ficar doente, morrer, aí passa o telegrama. Então, se não tem notícia nenhuma, é boa notícia. Hoje, eu acho que os grandes meios de comunicação inverteram essa coisa. Boa notícia não é notícia. Bonne nouvelle, pas de nouvelle. Pas de nouvelle, bonne nouvelle. Inverteram. Então, o que acontece? Os meios de comunicação de massa só nos passam notícia ruim. Quase que só notícia ruim. As redes sociais, elas só passam notícia dentro de cada tribo, que não traz nada de novo, em geral. Porém, eu acho que tem muita coisa acontecendo interessante. Por exemplo, a quantidade de clubes de leitura. Nós, por exemplo, lá na Paraíba, a gente tem o Clube do Conto, que tem 20 anos de existência, tem 45 membros. É o Clube do Conto, não é o Clube do Contista. Todo sábado a gente se reúne e escolhe um tema que é o desafio para escrever um conto para a semana seguinte. É o Clube do Conto, não é o Clube do Contista. Então, a pessoa pode vir só para ouvir os contos. Todo mundo que começa a vir, depois de um tempo, está escrevendo. E a gente tem grupo de WhatsApp, claro, porque a tecnologia está aí para isso. E é uma comunicação constante e é absolutamente horizontal. Depois a gente meio por acaso, criou o tal do Mulherio das Letras, que se espalhou pelo Brasil e pelo mundo. Tem Mulherio das Letras na Europa, nos Estados Unidos, sei lá onde. Ou seja, eu estou falando das minhas experiências diretas. Mas tem outras coisas desse tipo acontecendo, que são agrupamentos que são perfeitamente horizontais. Não tem estrutura de comando e, por outro lado, se alimentam das inutilidades, né, dos inutensílios, como dizia agora há uma discussão quem foi que inventou isso. Enfim, porque a arte é justamente isso, a produção de inutensílios, não é? Que é a coisa mais absolutamente humana que há. Né? E a gente estão acontecendo o surgimento de muitos grupos que têm essas características. A horizontalidade, o interesse pela questão, por alguma arte, ou seja para produzi-la, seja para desfrutar dela. Isso está se multiplicando, só que não é notícia. Sim. Então, eu acho que eu tenho esperança. Também eu nasci há tanto tempo e ainda estou aqui, eu só posso ter esperança, né? Porque... E a minha esperança, assim, de quem está
vivendo, experienciando e conversando com a senhora ali nos bastidores, a senhora disse também quanto a tecnologia é importante. Antes de eu jogar de novo a bola para o Silvio, como a senhora observa esse avanço tecnológico? Porque eu quero jogar uma bola ainda contigo sobre a inteligência artificial. Como que a senhora tem observado esse avanço tecnológico? Como a senhora tem usado até mesmo? Para nós é importantíssimo a tecnologia, ela é extremamente útil. Por exemplo, eu estou aqui, faz vários dias que eu estou fora de João Pessoa, mas eu estou participando do Clube do Conto como se eu estivesse lá. Eu estava andando pelo Brasil afora, mas eu me comunico com a mulherada toda do Mulherio das Letras, de todo canto. Por exemplo, uma coisa que eu estava notando, como que isso pode ser muito importante. A gente criou o Mulherio das Letras na Flip de 2016, porque nós notávamos que pelo menos 2/3 do público que estava lá eram mulheres. E nas mesas, quando muito, tinha uma. Aí a gente começou a discutir, mas por que será isso? É porque não tem mesmo escritora bastante no Brasil, são poucas, mulher não escreve, Aí a gente criou um grupo através de grupo de... Como é que a gente ia saber quantas escritoras há no Brasil? Aí nós fizemos um grupo de WhatsApp, um grupo de Facebook fechado. E cada uma, chegando na sua terra, ia convidando as outras que conhecia. Em 3 meses, a gente tinha 5.000 mulheres. Ou seja, a tecnologia nos serviu para descobrir quem éramos, onde estávamos. E isso se espalhou de uma tal maneira que eu estou chegando da Flip ontem, né? E era impressionante. As mulheres estavam ocupando quase todos os espaços. Mais mulheres do que homens. Por quê? Porque a gente conseguiu, porque as mulheres se juntaram e começaram a discutir. E nenhuma mulher mais acredita que ela não pode escrever porque é mulher. Acabou. Maravilhosa. Acabou. Então, foi o uso da tecnologia como ferramenta para a gente, mas você tem que ter um objetivo que vai além, né? E a gente está usando a tecnologia, não a tecnologia nos usando. Eu tenho brincado, às vezes, eu andei brincando com a inteligência artificial, aí com o chat GPT. Por exemplo, eu começo a contar, eu digo assim, complete o conto que começa assim. A capivara abriu as asas e veio planando suavemente das nuvens, até tocar com a ponta da asa no galho mais alto do pé de abóbora. Tudo absurdo, capivara, não vou... Aí, continue esse conto. Aí diz, então, a capivara... Ele continua. A capivara desceu pelo pé de abóbora, chegou no chão e encontrou um tatu. E os dois logo ficaram amigos. E começaram a caminhar juntos por toda a floresta, não sei o que lá, uma besteirada assim, uma coisinha... E ficaram amigos, e depois foram de todos os outros animais que eles vêm contando, foram ficando amigos. Moral da história, aquela historinha de ensinar coisa para criança. Aí eu fiz um outro que era o elefante, fez não sei, eu fiz vários, 3, 4 ou 5 continhos, assim, que o começo era uma coisa absurda, e com bicho sempre. E ele voltava e exatamente... Ele completava todas as histórias exatamente da mesma maneira. Ou seja, não tem perigo que não vai me substituir me abafar, por enquanto. Né? Não tenho medo nenhum. Eu acho que eu ainda sou mais espertinha, mais criativa, mais divertida do que as máquinas, né? Muito bom. Esse ponto é perfeito para eu conectar contigo. Eu li um artigo seu, que já faz um tempinho, se não me engano, ele já abriu, o Cisne Vermelho, certo? Que você traz ali várias profissões que estão em riscos. E aí, para mim, a educação, ela é um jeito, e aí, totalmente de acordo com o que a Maria Valéria trouxe, você também, que educa a gente para fazer aquilo que a gente veio para fazer nesse mundo, talvez, né? Mostra o caminho para a gente fazer aquilo que a gente quer fazer nesse mundo. E aí, como você bem trouxe, hoje a educação que a gente tem prepara a gente para talvez absolutamente nada e a gente fica abafado. E aí tem o lance da inteligência artificial, que ainda não substitui Maria Valéria e uma série de outros artistas, mas que substitui muitas profissões. Até que ponto você acha
que o Brasil está preparado e o que a gente precisa, de fato, olhar com atenção, sabe, nessa virada. Porque, às vezes, fica parecendo, e depois eu vou trazer vocês mais para esse lance do futuro, fica parecendo que é uma coisa que está muito lá na frente, mas não, né? Veja, bora lá. O ponto fundamental dessa história de você ter sistemas de informação, ou, se você quiser chamar, você chama de inteligências artificiais, que na realidade não são, tá certo? São, de fato, imitações algorítmicas, ou seja, processos escritos em software, em código que roda no computador, para imitar a nossa capacidade de processamento de informação. Não tem nada de empatia, não tem inteligência. E eu vou discordar de Maria Valéria. Tem criatividade, Maria Valéria. Depois a gente pode discutir essa parte. É só a gente saber como mobilizar o modelo, criar os espaços apropriados. Mas isso é outra conversa. Tudo que for uma atividade humana, que for o que a gente chama de cognitivo, repetitivo, de tratamento de informação, está em risco. Literalmente tudo. Começa por onde? Tem um paper de pesquisadores da Microsoft que foi publicado há menos de um mês, onde eles analisam 200 mil conversações de pessoas de múltiplas profissões. E, por exemplo, Copilot, que é um modelo da Microsoft, um modelo que usa várias máquinas diferentes, não adianta discutir os detalhes, mas veja, é um grande modelo linguístico como todos os outros. Ele substitui 98% do trabalho de um tradutor. Tradutor e intérprete, 98%. Então, o que dá para a gente pensar, por exemplo? Veja, o que dá para a gente pensar que tem consequências não triviais, inclusive cognitivas pessoais para cada um de nós, que é o seguinte: dá para você imaginar que, a alguma hora no futuro próximo, você vai ter, aspas, um artefato qualquer. Eu não gosto de incorporar os artefatos em nada, porque a gente pensa que vai ser uma coisa e acaba sendo outra completamente diferente, tá certo? Mas se você quiser personificar, incorporar o artefato em alguma coisa hoje, imagine um fone de ouvido que tem um microfone, que todo mundo já tem um por aí, que você fala numa língua, a pessoa que está na frente tem um desses fones, ouve na língua dela ou na língua que quiser, mas eu quero ouvir no original que esse cara está falando. Eu sei falar persa, e eu quero conversar com ele em persa. Mas se a pessoa falar, por exemplo, Swahili, ela vai dizer lá, fale para mim na minha língua. Aí vai falar para você na sua língua, na voz da pessoa que está falando. Não é uma voz sintética. Captura a voz, traduz, na realidade interpreta, aí não é tradução, é intérprete, e lhe entrega a voz lá. E você vai para frente e para trás. O que você já tem hoje, tá certo? De uma forma limitada, mais útil, você já tem hoje sistemas que permitem que 20 pessoas, que falam 20 línguas diferentes, conversem no mesmo ambiente, cada um ouvindo na sua língua e falando na sua língua. E está tudo certo. Isso aí a gente não está mais nem discutindo se dá para fazer, tá certo? Então, tem uma quantidade de coisas que dá para fazer com tecnologia que parece assustadora, mas veja, elas estão localizadas num certo ponto. Se a gente dividisse o trabalho, olhando para a educação, né? E eu sei que a educação é muito mais do que formar as pessoas para trabalhar, né? Mas eu também sei, aprendi isso muito cedo na minha vida, com 17 anos, com 16 anos de idade, que os seres humanos pensam que estão no topo da cadeia alimentar. Mas eles não estão. Os seres humanos são animais perseguidos por boletos. E você tem, enquanto você se forma como cidadão, você tem que desenvolver uma capacidade de se defender dos boletos. Isso é fundamental, certo? Então, veja, se você pegar a pirâmide do trabalho e dividir da seguinte forma, no topo da pirâmide está quem manda e quem cria. Então, os criativos e os donos de alguma coisa, o CEO, o conselho, seja lá, quem manda e quem cria. É muito difícil substituir os donos, porque, afinal de contas, eles detêm a propriedade da coisa, e ainda é muito difícil substituir os criativos. Lá embaixo da pirâmide está a turma que faz. Está o porteiro, está a pessoa que está a enfermeira, está o fisioterapeuta, está o pedreiro. Essas pessoas, elas têm um atributo, muitas delas trabalham com atributos exclusivamente humanos, que estão na dimensão de socialização e de autonomia da inteligência que eu falei aqui ainda agora, e também você não vai mexer lá agora, porque a gente não consegue fazer muita coisa com alta performance e baixo custo. Aqui no meio
tá a galera que pega a informação, mistura ela em algum tipo de liquidificador, de alguma base matemática, ou probabilística, estatística, e apresenta de uma outra forma. Olha para os dados de venda, faz uma planilha, faz um gráfico, discute o gráfico, toma uma decisão de fazer aquilo. Tá certo? Aqui no meio, a gente pode dizer com segurança hoje que 40% de todas as atividades que estão nesse miolo de processamento de informação podem ser feitas por tecnologia da informação hoje. 40%. Em alguns casos, como tradutores e intérpretes, 98% de todas as atividades. Tá certo? O impacto que isso vai ter no trabalho e, consequentemente, na sociedade é nada menos do que monumental. Tá certo? Você tem, se você olhar para os dados históricos, não tem nenhuma sociedade que se mantenha harmônica e equilibrada com 25% de desemprego entre os jovens. Você acabou o seu último nível de formação, você não tem o que fazer com ele. Certo? Por que eu estou dizendo isso? O Dario Amodei deu recentemente uma entrevista dizendo que, no caso dos Estados Unidos, Dario Amodei é o CEO, um dos criadores e o CEO de uma máquina linguística chamada Claude. Ele deu uma entrevista dizendo que 50% de todos os postos de trabalho de entrada nos escritórios dos Estados Unidos, ou seja, esse povo que manipula informação aqui, serão eliminados até 2030. 50% em 5 anos. Isso pode ser apocalíptico. Né? A gente pode dizer, não, vamos descartar esse cara temporariamente. Mas imagine que não seja 50% e seja 10%. Se você descartar esses 10%, você cria 10% de desemprego estrutural de quem está saindo, por exemplo, do seu último nível de formação. Para um país que tem 4%, 5% de desemprego, isso é uma catástrofe. Isso vai gerar um nível de insatisfação social que você vai ter que ter políticas públicas de grande porte, longo alcance e longo prazo para compensar. E não tem nenhum país do mundo preparado para isso hoje. Tá certo? E não é por falta de aviso. Mas veja, inteligência artificial não chegou no planeta hoje. Um tipo de inteligência diferente do que a gente tem agora, ali por 2012, ela já fazia análise de imagem de radiografia e tomografia com a mesma performance de seres humanos altamente elaborados. Ou seja, médicos com muita experiência em imagem começaram a ser comparados com sistemas de avaliação e diagnóstico de imagem em 2012. Em 2015, empatou. Depois de 2015, passou e não teve mais volta. Ninguém nunca mais olhou para trás. E quando você olha para essa história de transformações e para a história dos cisnes vermelhos, que você falou alguma hora, é o seguinte: o que é um cisne vermelho? Um cisne vermelho é um fenômeno que é hiperconectado, ele acontece em múltiplos lugares e mercados ao mesmo tempo, ele é síncrono ou quase, ele acontece ao mesmo tempo para todo mundo, tá certo? Ele é paradoxalmente invisível, ele está lá, mas eu não quero ver. Certo? Porque se eu ver, eu vou ter que mudar a minha forma de interpretar o mundo e de fazer as coisas. Eu vou ter que mudar o que eu sei para continuar competindo. Isso é a pior coisa para o ser humano, tá certo? As pessoas... mudar. Principalmente, você fazer o seguinte: você estudar durante 20 anos, sair do seu último grau de formação e, de repente, você descobrir que 10 anos do seu estudo não serve para nada, você tem que continuar estudando. Tá certo? Mas tem 2 outros fatores. Os cisnes vermelhos são paradigmaticamente transformadores, você vai mudar as bases do conhecimento que você precisa para fazer outro tipo de trabalho, não é o que você fazia, porque ele vai provavelmente ser consumido pelo fenômeno, e eles são irreversíveis, é diferente de Covid-19. Se Covid-19 não tivesse sido revertido, a gente não estava aqui hoje. Tá certo? Isso é um exemplo do cisne negro do Nassim Nicholas Taleb. Então, veja, quando você tem esse tipo de fenômeno acontecendo, o que os países deviam estar fazendo? O que as escolas deveriam estar fazendo? Elas deveriam declarar um grande desafio nacional. É como se você dissesse o seguinte: olha, de repente, a gente está discutindo a educação aqui, né, educação sustentável. O que é uma educação sustentável? É a educação que me prepara para enfrentar desafios que eu, quando termino minha educação, eu não sei se eles vão existir ou não, certo? E o que a gente sabe hoje? A velocidade de transformação do mundo é tão grande que você vai ter que continuar aprendendo. Então, qual é a única educação transformadora, no sentido de se preparar as pessoas para as transformações, e sustentável, por conseguinte? É aquela que me prepara para o inesperado. É aquela que me prepara para aprender a aprender.
Tá certo? Aí o que é que você tem que fazer na base? Cisnes vermelhos, inteligência artificial ou não? Você tem que fazer 3 coisas, eu acho. Primeiro, você tem que sair de currículos e diplomas para competências e habilidades. O que é que eu preciso saber agora? E como é que eu vou continuar aprendendo depois que eu sair da escola? Veja, Maria Valéria está com 80x anos de idade, eu estou com 70x anos de idade já, certo? Ela tem 83, eu tenho 71. Qual é o nosso negócio aqui, eu e ela? É aprender a aprender continuamente. Por isso que a gente está fazendo um debate aqui ainda, tá certo? Senão a gente estava aposentado em casa com Alzheimer. Não é? Então, veja, qual é o ponto? Se você não continuar a aprender continuamente em alta performance, você sai do mercado, literalmente. Não tem quem lhe sustente lá. Para isso, a educação tem que sair de currículos e diplomas para competências e habilidades, saber e saber fazer. Tem uma segunda coisa que a gente tem que fazer. A educação tem que sair do físico, vou para a sala de aula para ver um professor falando, para o digital, como eu chamo, que é físico, ok, tem pontos para a gente se encontrar como aqui hoje, mas tem digital como uma dimensão da realidade. Nesse digital tem videoconferência, videogames, tem redes sociais, máquinas de busca, inteligência artificial, tem o escambau. E tem o social, que é eu aprender com as pessoas ao meu redor, sejam elas intituladas professores ou não. Tá certo? Físico para digital. A terceira coisa é que a gente tem que sair de uma educação em escala. Veja, a educação só funciona em escala. Você ser a única pessoa que sabe alguma coisa no meio de um monte de gente que não sabe, não lhe transforma numa pessoa genial. Transforma todo mundo em pessoas que são incapazes de entender o que você está falando. Então, para elas, você é um idiota completo. Você vai falar, as pessoas não vão entender e está tudo certo. E segue o baile. Então, o que a gente precisa fazer? Veja, educação tem que ser em escala, é uma coisa que tem que ser verdadeiramente universal. Educação de qualidade universal. Qual que é o problema que isso tem hoje? Isso é um negócio de altíssimo custo. É insustentável na prática. Por isso que é tão ruim em quase todo canto. Tá certo? Aí você tem que fazer uma transformação não trivial de educação de alto custo, educação de qualidade de alto custo, para educação de qualidade de baixo custo. Inteligência artificial pode ser fundamental aí, para você poder personalizar, para você poder mudar o processo de avaliação, você mudar qual é o papel do professor, em vez de ele dar 60 horas de aula, ele guiar as pessoas usando 6 horas e elas investirem 60 horas delas. Não tem nenhuma utilidade o professor como gravador, reprodutor de conhecimento. Eu vou pegar um livro da Maria Valéria e vou ler o livro para os alunos, projetando o PDF do livro numa tela. Qual a utilidade disso, assim, no universo? Nenhum. As pessoas não são alfabetizadas? Elas deviam ler e devia haver um debate sobre o livro, sobre o texto, sobre o conto. O que está sendo representado aqui? Qual é a preocupação social do autor? Qual é a conexão entre o que ele está dizendo aqui e o que acontece no seu mundo? Reflita sobre isso, critique, escreva ou reescreva, como Maria Valéria disse, o conto, ou esse pedaço do conto, no seu contexto. Interprete os atores, os agentes de mudança, os agentes de oposição à mudança. Não é? Se você faz isso, que é uma coisa, eu falo aqui, parece absolutamente trivial de fazer, mas como é que os professores foram treinados? E por que é que eles foram mandados de volta para o mundo físico agora? Pela tese de que você não pode educar um professor, você não pode formar um professor online. Sabe o que é que não pode formar o professor? É aula dada para essa pessoa que está sendo formada como professor, que não teve preparo, que não teve reflexão, que não tem mecanismo de avaliação apropriado, que não é aprofundado o suficiente, porque o que é ruim não é a aula à distância, é a aula ruim. Não é a aula ruim. Eu sou um exemplo desse negócio. Estudei engenharia e acabei engenharia com um diploma de engenheiro e 2 hérnias de disco. Eu dormi metade de todas as aulas numa cadeira ruim. Depois eu virei membro do Comitê de Planejamento Estratégico da Escola de Engenharia, onde me formei, e 30 anos depois era do mesmo jeito. Minha primeira recomendação foi ou mudam o processo ou melhoram as cadeiras. Os alunos estão saindo daqui tudinho deformado. Porque você chega lá e o professor se orgulhava, na minha época, de estar usando os mesmos slides de 20 anos atrás. Meu Deus. Quer dizer, nada mudou. Eu estou fazendo o quê aqui? Eu podia ir capinar mato, então, em Itaperoá. Acho que o Silvio traz um cenário
prático, muito visível, né? A gente está vivendo uma transformação, uma das maiores, talvez, que a gente tem vivenciado do ponto de vista da humanidade, que é perseguida por boletos. E eu fico me perguntando aí que todo esse cenário, esse meio que o Silvio disse que vai ser substituído, e a gente vive num país tão desigual, né? Então essa desigualdade ela está à beira de se tornar ainda mais violenta. E o que eu fico pensando muito, Maria Valéria, é que para que essa fórmula que o Silvio acabou de trazer de fato funcione, eu acho que a gente precisa ter pessoas que acreditam em si, acima de tudo, né? Que acreditam na sua capacidade de pensar, de raciocinar, no seu fazer artístico, no seu potencial. E aí eu gostaria que a senhora trouxesse um pouco mais o valor da utopia para que a gente possa atravessar esse processo. Porque a senhora foi educadora popular, educadora durante grande parte da sua vida e disse que nunca quis ser escritora, né? Se tornou escritora porque a senhora quis provar para sua avó que ia colocar no livro mais ou menos por aí. Mas eu vi uma entrevista da senhora em que a senhora disse que, em um dado momento, a senhora percebeu que a literatura era a continuação do seu trabalho como educadora popular. Né? Então, qual a importância de, num mundo que precisa se reorganizar, olhando para todas essas ferramentas, a gente precisa alimentar nas pessoas o desejo de acreditar em si, numa utopia, seja ela qual for? Olha, eu acho que a utopia não adianta uma pessoa ter sua utopia. A utopia só poderá ter alguma função se ela for coletiva, quanto mais coletiva ela for. Porque a gente está sempre criando utopias individualistas, né? Que pode ser arrumar um emprego melhor, ter uma casa num bairro melhor, essas coisas. Mas eu tenho minha utopia, claro, assim, que é facílima, é simplíssima. Os robôs vão fazer todo o trabalho chato e repetitivo. Nós vamos todos ser artistas, né? Vamos trabalhar um dia por semana dentro daquela cabinezinha no computador controlando o robô, e o resto do tempo vamos ser todos artistas. O produto artístico não será mercadoria, será trocado assim. Uma maravilha, eu não vou chegar lá. É muito fácil fazer utopia assim. O problema é que quais são os passos para chegar lá, né? E aí hoje o que eu tenho encontrado de mais efetivo é justamente a criação de comunidades quase sempre motivadas por alguma atividade artística. Por exemplo, a maioria das que eu participo são grupos de escritores ou de leitores, porque a leitura coletiva, quer dizer, todo mundo lê o mesmo livro, depois comenta, cada um lê o livro de outra maneira, e isso vai alargando a visão que a gente tem da própria literatura e do mundo também, porque a literatura que presta é aquela que nos faz ver mais um aspecto do mundo e dos outros, né? Que a gente só vê, cada um de nós vê uma visão muito parcial da realidade, né? Qualquer cachorro ouve som que a gente não ouve. Qualquer gato enxerga de noite no escuro que a gente não enxerga. Qualquer morcego tem um sonar que faz ele a voar no meio da escuridão sem bater com a cara na... Nós temos 5 sentidos muito limitados. E cada um de nós vê o mundo de uma maneira. Então, a literatura, ela nos ajuda a ir completando a nossa visão do mundo, na medida em que, eu sempre digo, e cada leitor lê de uma maneira. Cada obra de arte ela é vista de uma maneira diferente pelo outro. Então, a troca em torno disso também é uma coisa que nos faz crescer. A minha utopia é feita dessas coisas. E quando eu apostei nesse tipo de coisa, deu certo. Então, pronto, eu continuo mais ou menos por aí, né? Aí eu acho que há maneiras de se fazer, e eu tenho a esperança, eu sou muito otimista, né? De que há mais do que o que a gente pensa.
desse tipo de atividade. Senão a gente já tinha se acabado, viu? Senão a gente já tinha se acabado, porque o mundo anda ruim. Agora, eu acho também que tem um texto que eu escrevi aí, para aquele, acho que foi aquele jornal Cândido, em que eu dizia assim, que eu acho que há uma pequena porcentagem da humanidade que tem uma coisa que eu chamei de síndrome do vazio interior, que é uma pequena porcentagem de gente, que eu não sei se é genético ou se é do seu desenvolvimento nos primeiros anos da sua vida, que olha para dentro de si e não vê nada de valor. Então, para se sentir existente, precisa ser delineado pelo olhar dos outros. E isso significa que tem que ter uma embalagem. Mas como esse vazio é profundo, ele nunca fica satisfeito. Então, essas pessoas têm que acumular. Porque uma coisa que eu jamais consegui entender é para que uma pessoa queria ser muito rica. Que não serve para nada. Porque, por mais rico que eu seja, eu não consigo comer mais que 6 boas refeições por dia. Mesmo que coma a comida mais cara que há, que é, sei lá, o caviar do Mar Cáspio, ninguém aguenta comer só caviar do Mar Cáspio a vida toda. A gente tem hora que a gente quer uma farofinha né? Não, quer dizer, o que você pode desfrutar efetivamente da riqueza é muito resumir, é muito pouco. É muito pouco. Então, o que essa gente, que loucura é essa de ter que acumular, né? Só que aí eu disse, bom, mas tem alguma esperança? A minha esperança é o seguinte, é que essa gente, eles vencem muitas vezes no imediato, porque eles usam armas que as pessoas normais não usam, que é a calúnia, a traição, a maldade. Então, eles não têm amigos, eles só têm cúmplices. E como eles não estão nunca contentes, porque o vazio interior permanece, eles querem subir cada vez mais, e nas estruturas sociais que são piramidais. Mas quanto mais alto na pirâmide, menos lugar tem, né? Então, no processo da subida, eles começam a derrubar seus cúmplices. E eu escrevi isso em 2020. E depois eu comecei a ver isso, a derrubada acontecendo, né? Agora aqui o Musk que nos diga, né? Quer dizer, é uma coisa. Então eu me alimento desse tipo de pensamento assim para poder continuar vivendo mas vamos ver. Eu acredito como eu acredito que todo mundo nasceu para ser artista, eu acho que a arte vai ser uma das coisas, você produzir utensílios, vai ser uma das coisas, um dos caminhos de recuperação do sentido da vida, né? Uhum. E eu acredito que isso vem vindo. Pode ser muito otimismo meu, mas... Mas é bom é bom manter. Também eu estou aqui desde antes da bomba atômica. Antes da penicilina, eu já vi o mundo se acabar várias vezes. Eu me lembro muito bem o dia que meu pai era médico, médico de antigamente, trabalhava 24 horas por dia, só chegava em casa de noite. Um dia o papai chegou cedo, no meio do dia, assim, papai chegou em casa correndo, todo mundo para dentro, tudo. E eu me lembro que era curiosa, saí rastejando e fui. A gente não tinha muro naquele tempo, era cerca viva nas casas, né? Olhar, não passava ninguém na rua. Foi o dia que o Getúlio se matou. E ninguém sabia o que ia acontecer, né? Então, vários fins de mundo que eu vi já acontecer. E estou aqui ainda, né? E não acabou, né? Não acabou. Eu sou esperançosa, por incrível que pareça. Bom, temos 2 pessoas que são esperançosas. Eu tenho mais perguntas aqui, mas está na hora de compartilhar essa roda com vocês, porque já passou um tempão, já são 8h38. Então, eu gostaria de abrir essa roda para ver quais perguntas a gente tem aí desse lado, para que Maria Valéria e Silvio possam responder.
Se não, tem mais perguntinhas aqui. Alguém quer levantar a mão? Quer se aventurar? Por favor. Bom, parabéns pela trajetória dos dois, inclusive, acompanho e sou muito feliz por também acreditar na mesma educação e aprendizagem que vocês acreditam. Eu acho que há outras pessoas também olhando isso, mas a mudança é difícil. Mas eu acredito que é muito desejada. Tem muita gente que também deseja e não muda, né? E como que a gente consegue fazer com que isso aconteça? Porque, afinal, tem um rabo abanando o cachorro. E tem muita gente que tem um foco de empregabilidade, né? Então passa todos esses anos sonhando com uma empregabilidade, porque vai chegar num futuro e vai estar capacitado e não está. E como que a gente faz isso? Se teoricamente seria pelo ensino público, porque são 70% que estão à margem de tudo isso. Como que a gente consegue realmente, né, tantas pessoas que têm essa sensibilidade, eu sei que vocês já têm essa bandeira, fazem esse trabalho em momentos como esse, mas como que a gente consegue fazer essa mudança? Eu, há 8 anos atrás, lancei uma iniciativa de after school, pensando em ajudar meus filhos, e ela morreu na pandemia. Infelizmente, não consegui, porque eu sei que também depende de época, de momento, e tem muita coisa. Mas como que a gente consegue fazer essa mudança, sendo que tem tanta coisa que é estruturalmente mais forte, né? A sociedade, da forma com que ela está, né? Como que a gente tem que guardar as crianças na escola enquanto está trabalhando, e como que tem todo esse processo, já essa estrutura já montada para esse formato. Obrigado. Guilherme. Quer responder, Silvio? Veja, no meio de todo o caos, eu tenho uma máxima de vida, e ela é simples da gente expressar e dificílima da gente realizar, como quase tudo que parece simples. É o seguinte: a solução de curto prazo para qualquer problema de grande porte é educação no longo prazo. Certo? Não tem nenhuma outra solução, para o que você quiser. Então, a Maria Valéria falou, por exemplo, do caos nas redes sociais. Como é que os melhores lugares onde isso é mais equilibrado, não completamente equilibrado, trataram o problema, ensinando, assim que as crianças se alfabetizam, o que é crítica de mídia em rede. Como é que você aprende a duvidar objetivamente? Não é a dúvida cínica, é a dúvida objetiva sobre o que é que está sendo apresentado para você. Se eu não aprender a refletir sobre a realidade ao meu redor, eu não vou para lugar nenhum. Muito bem. De onde vem isso? Na minha formação. Eu sou engenheiro, eu tenho um mestrado em computação e um doutorado em computação. Então, como é que eu estou metido em ler Platão, por exemplo? É porque eu acho que isso é essencial. E eu tive a sorte de ter um conjunto de professores que olhava para a gente quando o tecnosolucionismo não estava na moda, porque o que Maria Valéria disse ali ainda agora é que você tem um conjunto de pessoas hoje na sociedade, investidores, empreendedores, agentes de políticas públicas e reguladores e assim por diante, que acreditam que a gente vai resolver os problemas da humanidade usando tecnologia sem refletir sobre o resto. E a gente não vai. Tá certo? Da onde vem o não vai tão forte? Vem de uma proposta criativa e construtiva que eu acho que foi primeiro articulada de uma forma maravilhosa por um professor inglês chamado C.P. Snow, numa Ready Lecture, em 1959. O nome da aula dele, que está consagrado num texto, é The Two Cultures. E o que era que ele dizia? Ele dizia o seguinte, que o avanço tecnológico da Revolução Industrial, acelerado por 2 guerras mundiais, tinha criado 2 culturas, tinha separado o entendimento de mundo
Na ciência, que era como ele chamava na época, né? Na ciência que estava lá criando artefatos novos e mudando, intervindo na realidade, mudando o mundo ao nosso redor cada vez mais rapidamente, e as humanidades, ou as artes, tá certo? Cuja, vamos dizer assim, educação, preparação, reflexão, vinha sendo cada vez mais sistematicamente abandonada. Ou seja, a gente estava começando a mudar a realidade sem preparar a humanidade para a mudança da realidade. Certo? Na minha opinião, eu acho que tem uma evolução disso que C.P. Snow disse em 1959, que eu articulei mais ou menos ali por 1985, que é o seguinte: não são duas culturas, são três culturas. Ciência, como física e matemática, é uma espécie de um domínio da verdade. Você tenta descobrir o tempo todo por que as coisas são como são. As coisas no sentido das leis da natureza ou da matemática, assim por diante. Então, isso é uma visão de mundo. É como modelar o mundo em equações, se você quiser. Tá certo? Aí você tem as engenharias. As engenharias são um domínio de intervenção no mundo. Eu olho para o mundo, vou lá e mudo um pedaço dele. Mesmo que eu não tenha certeza se as teorias das ciências garantem que aquilo vai funcionar. Na minha área, por exemplo, assim, quase ninguém nunca prova que um programa de computador é correto. Por isso que um sistema financeiro de um banco, por exemplo, é invadido. Tá certo? A gente testa, faz um monte de testes, parece que está legal, vamos botar no ar. Aí encontra um furo aqui, conserta o furo abre mais dois, e por aí você vai, uma espécie de uma gambiarra evoluindo mais ou menos lentamente, dando conta daquela categoria de problemas, porque engenharia é o domínio da intervenção construtiva. Eu vou mudar o mundo. E artes e humanas são o domínio da reflexão. Quais são as consequências? Com o que é que a gente deveria estar preocupado? Se você cria redes sociais e você vê o que é que vai acontecer, você devia pensar em regulação? Se você cria inteligências artificiais e põe esses sistemas, por exemplo, para eles tomarem decisões sobre o que é que uma criança aprende ou não aprende, agora está na hora do seu filho aprender isso aqui. Tá certo? Qual é o grau de transparência que eu tenho sobre isso? Qual é o grau de explicabilidade, por que é que está fazendo isso do jeito que está fazendo, e qual é o grau de reversibilidade que eu vou ter sobre isso. Tá certo? Então, a gente não pode pegar e pura e simplesmente e olhar para um viés tecnológico e dizer a gente vai resolver a educação assim. Por quê? As pessoas têm que aprender as fundações, elas têm que aprender as intervenções e elas têm que aprender a refletir. Se faltar qualquer um desses três componentes, você vai formar gente que só entende de um pedaço do mundo. E é isso que a gente tem hoje na formação, por exemplo, dos professores. Então, se você quiser resolver a educação, não é que você vai ter que formar professores enciclopédicos. Não tem, talvez a última pessoa que tenha sabido de tudo tenha sido Leibniz, no século XVII, na Alemanha. Tá certo? Lá para cá não apareceu mais ninguém. Mas não é você, aspas, saber de tudo. Se você é de intervenção, você tem que estar suficiente informado sobre reflexões, para que você olhe para a intervenção que você vai fazer, onde você é especialista, e você consiga dizer, tem consequências nisso aqui. Eu vou causar, por exemplo, uma crise climática, queimando petróleo. Eu tenho que saber o que vou causar, para eu saber como é que eu vou mitigar. Porque se a gente vai falar em sustentabilidade da educação, a gente tem que falar em sustentabilidade da sociedade, da economia, do planeta. Se eu vou formar pessoas que não estão preparadas para exercer seu papel na sociedade de uma forma que elas vão entregar uma sociedade melhor para quem vem no futuro, não é para os meus filhos, para os meus netos, é para pessoas que eu nem conheço, para pessoas que eu nunca vou conhecer, mas que vão existir. Até, enfim, o Sol ficar grande o suficiente e a Terra entrar em colapso. Mas daqui para lá são bilhões de anos. Quantos seres humanos eu vou prejudicar no futuro com a minha incompetência de reflexão, por exemplo, fazendo intervenções tecnosolucionistas que vão impactar o futuro, sabe-se lá de quantos milhões, de bilhões de pessoas. Esse é o problema que a educação tem que resolver. É como é que a gente sabe quais são as leis da natureza, dos sistemas, da matemática, assim por diante, como é que a gente é preparado para intervir na realidade, porque intervir iremos da natureza humana,
Mas, ao mesmo tempo, como é que a gente vai ler um texto da Maria Valéria e vai dizer, eu não devia ter feito aquilo, eu vou ter que refazer, eu vou ter que repensar o como fazer na próxima vez que eu fizer. Se a educação não cuidar disso, não é nem educação, quanto mais sustentável. A senhora quer comentar alguma coisa ou a gente pode ir? Estou de pleno acordo. É isso mesmo. A gente tem mais alguma pergunta? Tem uma aqui. Serão 3, então. Certo? Alguém que levantou a mão, tá? Aqui. Qual que é a primeira? Essa senhora aqui. Oi, boa noite. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a pergunta que eu realmente quero colocar, mas, lendo o livro da Maria Valéria, 40 Dias, vejo lá uma senhora, uma professora aposentada e uma filha, Norinha, né, com expectativas e projetos divergentes até, e a Alice, a avó, ou a mãe da Norinha, não resistindo a esse projeto da filha, né? E ouvindo o professor Silvio falando como engenheiro, como alguém da área de exatas, alguém conhecendo alguns engenheiros, sei que são muito muito focados, né? E decididos, como acho que culturalmente, profissionalmente foram se moldando, né? E eu sou da área da saúde, né? Então, diante de todo esse panorama que foi colocado, como é que a gente pode pensar a questão dos relacionamentos, da família, né? Do envelhecimento, da solidão, da saúde mental? Como é que todos esses avanços tecnológicos e humanos, né, tudo isso que a gente vivenciou nos últimos anos, uma grande transformação, como é que a gente pode se preparar, nós, os mais idosos, e os novos, os mais jovens, nossos filhos, nossos netos, para um mundo onde a relação, a família, ela tem que ser amparada de outra forma. Hoje, cada vez mais, as famílias têm menos filhos. Então, a relação das gerações vai se tornando uma relação menos diversificada. E os idosos, eles vão sendo colocados mais de escanteio para a sociedade, né? Então, essa reflexão, eu acho que nem a inteligência artificial... Será que a inteligência artificial chega a se preocupar com isso? Ou ainda não estamos nesse aspecto? Não sei se eu consegui colocar. Maria Velara, quer trazer um pouquinho? Oi. Olha, eu não sei. Eu acho que, antigamente, as famílias eram muito grandes. A nossa ainda é grande. E, portanto, você tinha uma variedade de comportamentos e de visões que permitia uma troca, se não com todos, mas de alguma maneira, né? Hoje, de fato, as famílias estão se reduzindo a papai, mamãe e um filhinho. Parece que um filhinho é um acessório indispensável da composição da família, né? Então, eu acho que a gente tem que criar famílias de escolha. Aqueles com quem a gente tem afinidades e criar e viver. Eu estou vivendo essa experiência, porque há muito tempo que eu vivo na Paraíba, vivia longe da minha família, depois a minha irmã foi viver por lá também, mas eu tenho uma rede de relacionamentos que é como uma família. Eu tenho confiança. Eu já passei por experiências assim, como a gente tem grupos de WhatsApp, né, que
assim, de precisar de ajuda imediatamente, boto lá no grupo. Daí, a 3 minutos, tem alguém na porta lá de casa. Ou seja, a solidariedade, ela ainda é possível. E a gente tem que encontrar os caminhos para construir isso, que talvez não são os mesmos que havia até um tempo atrás. Entendeu? A família, por exemplo, eu duvido que haja alguma família brasileira que não sofreu uma divisão por conta das questões políticas recentes. Eu queria saber se tem uma família que é todinha de bolsonarista ou todinha de antibolsonarista. Não tem, todas estão divididas. Então, quer dizer, tem muitas coisas que dividem a gente. E as famílias estão mais rarefeitas, com menos. Então, a gente tem que criar outras formas de convivência, de confiança mútua, de coincidência nos gostos. Não tem outra saída. Não dá para a gente viver sozinho, não dá. Não dá. E a tecnologia pode nos ajudar muito nisso. Justamente como eu estava dando exemplo, né? Eu hoje em dia não largo do meu celular para nada, porque toda hora tem alguém dando um recado, perguntando, tarará. E eu acho que não temos outra saída senão criar, porque muitas coisas que antigamente, por exemplo, meu pai era médico, né? E ele era médico de antigamente, daqueles que trabalhavam 24 horas por dia, que toda a população. E ele marcava a hora no consultório de hora e meia em hora e meia, porque ele fazia uma anamnese que ia até o tataravô das pessoas, né? Hoje, não, você chega no consultório médico, não olha para você. Você chega lá, você faz sua queixa, ele passa uma lista de exames, te entrega, você vai embora. Aí você volta com aquele monte de exame, ele olha para os exames, para o computador e te passa... Não conversa com você. Né? Então, a tecnologia, por um lado, ela separa as pessoas, mas, por outro lado, ela também pode ser a forma de fazer outro tipo de solidariedade e de união. Quer dizer, a gente tem que reorganizar as nossas relações, porque sozinho a gente não pode viver. A gente é um bicho... Perseguido por boleto que não nasceu para viver sozinho. Não. Tem uma coisa para agregar aqui. Veja, você que é da área da saúde, de 1960 para cá, a taxa de fecundidade da mulher brasileira caiu 75%. Era 6,4 filhos por mulher, hoje está em 1,6. E ela continua em queda. Ela continua em queda e a taxa de reposição é 2,1. A população ficar igual, devia ser 2,1 no momento. Não tem nada que vá levar de volta para 2,1. Então, tem 2 cenários do IBGE para 2100. Se ficar mais ou menos equilibrada como está, a gente vai ter uns 160 milhões de habitantes, ou seja, 60 milhões a menos do que hoje. Se continuar caindo como está caindo, a gente vai ter cerca de 100 milhões de habitantes, ou seja, vão desaparecer 120 milhões de brasileiros equivalentes da população em 2100. E essa é a norma no mundo. O mundo que se desenvolveu, principalmente o mundo que criou oportunidades para as mulheres, mas, ao mesmo tempo, não criou a infraestrutura de suporte para as mulheres terem filhos na escola desde 3, 6 meses de idade, experimenta isso em absolutamente todo canto. E eu não vejo retorno para essa coisa. Mas eu vejo, como Maria Valéria vê, e nós somos incrivelmente coincidentes aqui, acho porque ela primeiro adotou a Paraíba, eu me sinto família dela, e vice-versa, talvez. Nós adotamos pessoas. Não é? Eu tenho pessoas do meu circuito de relações que são muito mais próximos do que muitos membros da família com os quais eu convivo há 70 anos. Então, essa dinâmica gregária da natureza humana, eu acho que permite uma coisa ainda mais interessante. A gente escolher qual é a família que a gente quer, usando, de novo, as crises de divisão política nas famílias genéticas que a gente tem. Né? A gente chegar a escolher, por exemplo, o Carlos, que está ali,
parte da minha família, né? Parte da minha família mesmo. Tipo assim, um dia na pandemia ele chegou para mim e disse: você sabe onde é que eu compro tal coisa? Eu disse: eu tenho de reserva, eu vou te mandar pelo Sedex. No outro dia ele tinha em São Paulo, tá certo? Aí, nem perguntei o que ele queria fazer com isso, nem absolutamente nada. A mesma coisa ele faz comigo, confiança total. E é bom ter membros da família comigo aqui hoje, apesar de eu estar tão distante no Recife, mas tão próximos como a gente sempre está. Eu acho que se a gente tiver um sentimento de mundo e uma compaixão pelas pessoas, a gente conseguir entender o outro. Compaixão não é pena, é você entender o outro nas dificuldades dele, que às vezes são muito menores do que as suas. Às vezes a gente acha que a gente não pode ajudar ninguém, porque a gente está doente, porque tem uma crise, porque tem um problema psicológico radical, mas sempre tem alguém que pode ser ajudado, inclusive com o nosso problema. Vez por outra, a gente compartilhar o problema com os outros, dar aos outros a oportunidade de se engajar com a gente. E a gente esqueceu como é que fazer isso. A gente acha que é fraqueza, que os nossos problemas são secretos, que as outras pessoas não podem saber, porque isso vai... E eu nunca tive nem aí para isso, por exemplo, para mim, né? Não quero saber. Porque isso vai afetar a sua carreira. E daí? O que é a carreira da gente, a não ser uma corrida para um topo onde vão jogar a gente de cima da pirâmide? Não é? É quase um sacrifício, vamos dizer assim, daqueles sacrifícios antigos ali do México, né? Dos maias. Você sobe a pirâmide, aí o nego faz pim, aí te joga embaixo. Estou fora. Quer comentar? Por exemplo, uma das coisas que me acontece é que uma boa parte do meu tempo, como eu moro numa casa que está num bairro muito populoso, né, e tem 3 portas para 3 ruas diferentes, chega gente por todo lado, é a casa mais fácil de se entrar. Então, uma boa parte do meu tempo, eu estou sentada e tem algum amigo, alguma amiga que vem, posso passar por aí? Senta e fala. E eu não digo nada. Eu fico ouvindo, digo, E depois de 1 hora, 2 horas da pessoa falar, ela me diz: eu tenho que ir, mas você me ajudou tanto e eu não fiz nada. Eu só lhe dei o direito de ser gente. E fiquei ali, sabe? Eu acho que isso é uma coisa... A gente tem que investir nisso mesmo, de reatar os laços humanos, dessa vez por escolha e não por genética, simplesmente. Que não é só a família. A família é a família escolhida, né? Gente, a gente tem essa delícia de papo chegando ao fim. E aí eu gostaria de saber, o Silvio, falando de família escolhida perto e longe, ele tem um voo, né, daqui a pouquinho. A gente tem 2 perguntas na fila. Queria saber se dá tempo. Dá tempo? Então, a gente pode fazer as 2 perguntas de uma vez, e aí a gente já responde num tacadão. Só pedir para ser um pouquinho mais rapidinho na pergunta, para eles também conseguirem responder a tempo, a gente não se atrasar tanto. Boa noite, Samaya, Maria, Silvio. Meu nome é Gustavo. Eu queria saber, se você puder falar um pouquinho mais, né? Vocês comentaram isso durante o painel. Qual o papel dos professores, dos educadores, das educadoras, e quais são as habilidades desse educador e educadora do futuro, pensando pela questão tecnológica, na lida com tudo isso que está acontecendo, em todo esse contexto colocado, e também da perspectiva artística, né? O que a gente precisa ter nessa leitura, nessa intersecção entre as 2 coisas, para poder dar conta desse desafio da educação no Brasil. Obrigada. Boa noite. A minha pergunta é rapidinho, na verdade, é só sobre a questão da utopia. A gente está sendo embarcado numa utopia do Vale do Silício, basicamente, né? O mundo inteiro foi arrastado por ela, que é o aceleracionismo, e Peter Thiel, enfim, vários outros tecnocratas. E como a gente poderia criar mecanismos de defesa contra esse tipo de utopia? Então, a primeira pergunta é a gente pensar
Quais são as características que esse educador, esse professor precisa pensar para o futuro, tanto artisticamente, né, nesse campo de reflexão, quanto tecnicamente? E a outra pergunta é como a gente consegue superar uma utopia que tem sido massificada para a gente, né, que é esse Vale do Silício norte-americano, né, que parece que é a única possível. Como é que a gente faz para, de repente, criar uma outra narrativa para ir ao contrário a essa imposição? São essas duas perguntas. A senhora quer começar? Olha, eu acho que o educador, sempre achei, é aquele que tem como primeira e principal ferramenta de trabalho a pergunta. A pergunta e o acompanhamento do outro na busca da resposta. E não o produto pronto para despejar em cima do outro. Então, o bom educador é aquele que está sempre se reeducando também. Não sei se isso responde alguma coisa. E a segunda coisa, o que era? Como a gente faz para criar uma alternativa a essa utopia mais massificada e dita como a salvadora do Vale do Silício? Também, eu acho que também é ouvindo quais os desejos de cada um, as suas carências, e reunindo aqueles que têm as mesmas carências para procurar junto. Eu não vejo outra coisa. Eu acho que isso é a minha experiência e ela funciona. Pelo menos para mim tem funcionado muito bem. Qual é o Vale do Silício de cada um? A casa da Maria Valéria é um Vale do Silício. Veja, sobre os professores, o primeiro problema que a gente tem que fazer é fazer uma destransformação. A gente transformou educação na burocracia do aprendizado. É aula, 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 prova, 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 aula, 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 prova, prova, prova. Repita o que eu estou dizendo. Eu acho que a única saída para a educação realmente que prepare as pessoas para o futuro é fazer com que as pessoas aprendam a pensar criticamente sobre tudo. Sobre matemática, sobre física, sobre arte, sobre música, sobre construção civil, sobre tecnologia e assim por diante. Tem fundamentos, tá certo? Veja, você pode estruturar tudo que se faz em computação hoje ao redor de 3 eixos básicos. Um tem 2 teóricos, o outro tem 1 teórico, o outro tem 1 teórico. Você não precisa aprender muita coisa. Mas tem leis básicas. Você pode pegar uma parte significativa da Constituição Civil e dizer quais são as leis que é isso aqui. São as leis de Newton. Se você empenar um prédio assim, ele cai. Se você fizer assim, ele cai. Se fizer uma coluna larga demais, ela cai também. Então, tem coisas fundamentais para aprender. Não é assim, vamos aprender todas as ciências naturais. Mas você tem que aprender as coisas básicas. Você não pode desconsiderar certas leis. Por exemplo, é um absurdo você fazer uma pessoa sair do ensino médio sem entender qual é a lei da oferta e da demanda na economia. Tá certo? Sem, por exemplo, saber qual é a lei geral de efeito de rede nas plataformas sociais. Qual é o efeito que isso causa? Entendeu? Porque a pessoa não saberá pensar criticamente sobre as plataformas sociais se ela não entender que tem uma lei por baixo que faz aquilo acontecer. Tá certo? Em humanas, por exemplo, e eu estou saindo dos professores para conectar com a segunda pergunta, veja, tem um texto fundamental para a gente entender a tirania de um filósofo francês chamado La Boétie, que é dos anos 1500, onde ele diz basicamente o seguinte: só há tiranos porque as pessoas concordam com eles. E os tiranos só caem depois que a vasta maioria das pessoas não concordam mais com eles. Tá certo? Isso é desde Dionísio de Siracusa, em 380 a.C. Na hora que as pessoas olham assim e dizem, pô, mas isso aqui é uma tirania. E isso acontece criando uma massa crítica suficiente a muita gente acreditar que é uma tirania, e o tirano cai. Trump está no lugar que está, porque tem gente suficiente, inclusive na oposição de lá, que acha que ele é melhor do que um eventual democrata que estaria no lugar dele. Tá certo? E aí a gente vai, quer dizer, veja, isso é o papel do professor. Se o professor não preparar as pessoas para pensarem criticamente sobre as dimensões da realidade
seja das ciências exatas, da engenharia e das humanidades, ele não está exercendo o papel de professor, a escola não está exercendo o papel dela de preparar as pessoas para o futuro. Tá certo? As pessoas, vez por outra, eu estou no debate de educação, as pessoas perguntam, se a gente for trabalhar só 3 dias por semana, o que é que a gente vai fazer com os outros 2? Eu digo, olha, vê só, isso nunca aconteceu na história da humanidade. Certo? Se você for trabalhar só 3 dias por semana, você vai ter que estudar os outros 4, para continuar tendo a opção de continuar trabalhando os outros 3 dias. Quem é professor mesmo, os professores que eu conheço que são professores, trabalham os 7 dias por semana e nunca tiraram férias. Porque você sempre tem um problema sobre o qual você está pensando. Tá certo? Tem professores, eu conheço vários, e eu conheço um em particular, que durante 30 anos, ele deu a mesma aula de abertura do ano letivo da escola onde ele era diretor. 30 anos, a mesma aula. E um dia, o melhor aluno dele chegou para ele, eu conheço o melhor aluno dele também, chegou para ele e perguntou, por que o senhor dá a mesma aula há 30 anos? Eu disse, eu estou tentando aperfeiçoá-la. Tenho tido progressos pequenos, mas consideráveis. 30 anos, a mesma aula. Vou fazer aqui. Pam, 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 pam. Eu aprendi algumas coisas com esse cara e eu estou fazendo algumas coisas que eu estou fazendo há 25 anos. Eu descobri isso há 25 anos. Eu pego um negócio e digo, eu já fiz isso, mas eu vou fazer de novo só para ver se fica um pouquinho melhor. Veja, isso é um professor por natureza. O professor por natureza é o cara que faz o seguinte, os meus alunos foram muito bem no semestre passado, mas será que eles podiam ir melhor? E para eles irem melhor, o que é que eu tenho que fazer? A mais ou a menos? Ou diferente? Ou não fazer de jeito nenhum? O que acontece se eu não fizer nada? O professor é um laboratório de si mesmo. Não é? E ele tem que se considerar como tal, com método, não é um laboratório aleatório. Isso leva a gente para a sua pergunta. Veja, como as pessoas, e aí os governos, que são feitos de pessoas, os ambientes regulatórios, a justiça e o sistema de representação democrática na Câmara e no Senado, em 99% dos países do mundo, e dentro desses lugares, em 99% das pessoas que estão lá, não entendem quais são as leis do digital, a gente demora muito tempo a perceber o que é que está acontecendo. E, de uma certa forma, aquela outra coisa que eu disse antes, não adianta uma pessoa saber alguma coisa se as outras pessoas não sabem os mesmos fundamentos para entender o que a pessoa está falando. Veja, desde 1990 e caquinho, para ser mais exato, 98, primeiras redes digitais sociais na Coreia, um grupo de pesquisadores brasileiros vinha alertando, nós estamos falando há 27 anos, isso aqui precisa de regulação. Precisa responsabilizar as plataformas, mas não de qualquer jeito. Se tem uma veja qual é a diferença, para ver como é complicado falar de regulação aqui. Vamos imaginar a Facebook original em 2007. Em 2007 era o seguinte, você seguia pessoas e você só via o que essas pessoas publicavam. Certo? Se eu só seguisse vocês que estão nessa sala, eu ia ver o que vocês publicavam e nada mais. Tem um problema com isso. Se a gente publicar pouco, eu vejo pouca coisa, certo? O que foi que o Facebook passou a fazer? Como ele precisava que eu visse muitas coisas, para ele botar mais anúncios, ele começou a dirigir para mim coisas que ele achava similares ao que eu estava seguindo. Certo? E isso criou um novo Facebook. Não é aquele Facebook onde eu defini o que eu via, eu sou o editor de mim mesmo. É um Facebook onde o algoritmo de Facebook, de Instagram, mais não sei o quê, define o que eu vejo. Esse Facebook, cujo algoritmo é um editor, tinha que ser regulado no spot. Rolou, regula. Com que lei? Não precisava fazer lei nenhuma, lei de imprensa. Você agora é um editor. Como você é um editor e publica um jornal, tudo bem que o jornal é para cada pessoa, você será regulado pela mesma lei que regula os editores, porque a lei de imprensa não regula a imprensa, ela regula o editor. Os jornais, até hoje, pela lei de imprensa, são obrigados a publicar. Lá embaixo tem editor responsável. Aquele CPF responde na pessoa física e jurídica pelo que o jornal fizer para a lei. Só precisava ter feito isso. Mas até hoje,
a gente não conseguiu fazer um debate, e veja, precisa fazer um debate racional, não é um debate de opiniões, é um debate sobre fatos da realidade. A gente, até hoje, no Congresso brasileiro, não conseguiu fazer um debate racional sobre as plataformas digitais. No entanto, resolvemos, do nada, regular a inteligência artificial, um assunto sobre o qual quase ninguém entende nada, inclusive nós, pesquisadores da área. Então, a gente regulará o nada com tudo. Botaremos regras, né, sobre absolutamente tudo, sem entender absolutamente porra nenhuma sobre o assunto. Vai dar certíssimo. Que confusão, hein, Silvio? A gente vai chegar lá, em algum lugar a gente vai chegar. Obrigada pela conversa de hoje, Maria Valéria Rezende, Silvio Meira. Obrigada mesmo, obrigada por vocês que vieram até aqui conversar, dialogar, ouvir, perguntar. Foi ótimo, mais um Sempre um Papo. A gente ainda tem livros ali sendo vendidos, a possibilidade de assinar agora ainda. Acho que o SESC vai organizar aqui mesmo, né, Rafa, para que esse mesmo espaço seja utilizado. Então, muito obrigada. Se vocês quiserem dar as considerações finais de vocês, o tchau. Só. Eu só quero agradecer a todo mundo a paciência de ouvir a gente, né? Que é uma coisa... Muito obrigada. De acharem que vale a pena ouvir a gente. Obrigada, querido. Não tenho nada a adicionar. Muito obrigado também, me repito, nas palavras de Maria Valéria. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, gente. Boa volta.